objetivando análise, ponderações às consciências, homens e mulheres, intermissivistas, proexistas ou cognopolitas interessados. Agora, na fatologia nós falamos o verbete enciclopédico, a apostilha conscienciológica, a confluência das informações, a unidade de informação evolutiva, a coleta de informações, a análise qualimétrica da informação, a partilha da informação. Nós estamos fazendo a partilha da informação agora através da internet. A cognição informativa, as técnicas informativas, a assimilação das informações, o informe científico, as ações informativas, as informações avassaladoras, as verpons, a essência da informação, a distorção das informações, o controle sobre a informação, a inexistência de segredos no terceiro milênio, a sociedade da informação, a informação sem lavagem cerebral, as fontes de informações proibidas, a teoria da informação, a arquitetura de informação, a ciência da informação, a mídia informata, a memória informática, a coleção de informações estruturadas na arquivística, a enciclopédia como mega repositório de informações. E depois, a cidade do conhecimento, que é a Cognópolis, e as tertúlias conscienciológicas. Agora, nós temos uma série de considerações, inclusive uma taxologia, onde nós mostramos 20 categorias de informações modernas. Começa com informações completas até as informações verbais. Agora, depois nós falamos sobre as pandectas, que pandecta é uma expressão usada principalmente dentro da área de direito. Eu vou ler aqui, porque como é coisa nova, muita gente não é dessa área. Pela ótica da evoluciologia, cada verbete da enciclopédia da conscienciologia procura ser, copiar ou imitar, com alguma pretensão ou tentativa de discernimento, estas 7 realidades dispostas na ordem alfabética e formando, em separado ou conjuntamente, as pandectas cosmoéticas, ou bem intencionada coletânea de princípios de paradireitologia. Pandecta é uma coletânea, é uma coleção de ideias. Você sabe isso, né, em direito, não é isso? Cadê a Cris está aí também? Você também sabe o que é pandectas, com a história toda. Pandectas em direito, quem lê muito tem que ter pandectas na livraria, na biblioteca e etc. Senão está perdido. Então aqui nós falamos sobre cláusula, deliberação, parecer, prescrição, recomendação, resolução e veredito. Agora, depois, na frase enfática, a informação pró-evolutiva não tem pretensão de convencer ou determinar a ação de qualquer consciência, mas simplesmente comunicar mega questões para ponderações construtivas. Você, leitor ou leitora, admite ter a enciclopédia da conscienciologia alcançado, pelo menos em parte, o objetivo de apresentar cada verbete como sendo informação pró-evolutiva? Quais subsídios ou questionamentos você pode oferecer no sentido de aperfeiçoar tal objetivo? Vocês estão vendo que nós não somos pobres soberbos, estamos aqui pedindo ajuda. Que o processo nós estamos estudando é enciclopédia. Enciclopédia é uma coisa que precisa ser feita com uma multidão. Entende? Não é equipe, multidão. Senão não vai. Esse é o motivo que nós estamos aí. Então, informação pró-evolutiva. E o processo nosso aqui, um dos temas que nós mais debatemos nessas tertúlias é justamente o problema da evolução. Eu, às vezes, procuro levar para outro lugar, vocês mesmos tornam puxar a gente para a evolução. Então, o processo da evolução é coisa muito séria para todos nós, que é a base de tudo. E outra coisa, nessa vida, vocês nunca tiveram em vidas anteriores tanta preocupação com a evolução consciencial como nessa. O que vocês acham? Alguém aí quer retrucar? Você, Igor, não vai falar nada? Ô, Antônio, você não acha que é verdade? Agora, ó, aqui, devido às tertúlias serem um curso e não um curso diário, praticamente todo dia vocês pensam em evolução. Isso é bom. Se começa a pensar, pelo menos vai fazer força para alcançar alguma evolução, não é? Sem pensar, já não chega lá. Então, se a gente começa já a debater o que é evolução, já melhora. Sempre ajuda.
Agora, o que é bom aqui é que vocês são pessoas que estão procurando estudar. São diferentes disso aqui, ó, que está aí, numa das revistas que saíram agora recentemente, essa revista da semana, que está falando a opinião e o mundo. Estados Unidos, candidatos ruins da cabeça. Saúde mental devia ser item de campanha presidencial. Para o psiquiatra que está falando aqui, 3 dos últimos 4 presidentes americanos mostraram uma patologia cerebral. São pirados. Olha esse Bush, ele é totalmente pirado. A saúde mental de um futuro governante deve ser levada em conta na hora da eleição, pois um líder nacional com problemas mentais pode custar milhões de vidas. Olha só, todos esses ditadores pela vida fora, quanta gente doida. Outra coisa, o Opus Dei, que foi feito por um esquizofrênico, qual que é que não está dando de problema até hoje? Vocês estão entendendo? Agora veja, vocês lembram que eu encontrei com o senhor, que era o Dr. Alberto, que é o cara que mais estudou superdotação, e o psicógrafo, ou psicograma. Então ele achou o meu livro Conscienciograma e veio me agradecer e conversar comigo. Ele falou, olha, você está fazendo que era o meu sonho dourado de consumo para fazer na minha vida que eu não fiz. Então, estudo aqui é conscienciograma. O que falta na sociedade é o estudo da consciência. É o conscienciograma. Nos Estados Unidos, aqui, todo lado. Se nós tivéssemos, por exemplo, a opção de gente doida nesse país, por exemplo, esse povo todo do PT, está cheio de gente pirada aí. Totalmente pirada. Esses caras não teriam sido eleitos, nem teriam sido levados para alguma função mais séria para o povão todo. Então é necessário estudar demais a conscienciometria. A Flávia, mas o João Aurélio deve levar isso em consideração. É a revista da semana, é página 16, do dia 17 de dezembro. Quem destacou isso aqui foi o César Cordial. Vocês querem ver? Está aqui. Passa lá para ele. Eu falei rapidinho. Falei. Mas ali tem gente que é pau mandado, eu não gosto disso. Por exemplo, essa Hillary é hilária para mim. Hillary é hilária. Quer dizer, é cômica. Porque é o Clinton que está mandando por trás. Mas você sabe, eles fazem uma maracutaia danada, né? Tudo é possível. Esse Barack pode ser que até crie alguma ideia nova, né? Sempre é bom mudar, né? Mas agora é difícil, vamos ver. Sabe, o Monteiro Lobato já tinha falado, né, em 1926, que um dia teria um candidato Collor. Eles gostaram de falar Collor, sabe, na década de 60. Na época do Lobato era Collor. Hoje já não é mais. O negócio é que aconteceu o apagão, né? Pior apagão que tem é de vida. Acaba com o cara. Então apagou o sujeito. Ele sumiu. Agora, gente, fala em apagão, eu queria dizer para vocês, e quero chamar a atenção para vocês colaborarem com isso aqui. Presta atenção. O livro de assinaturas que tem, que foi colocado lá no shopping center da nossa área. Ontem à noite eu estive lá. Toda vez que eu vou lá, tem gente lá consultando alguma coisa. Já encontrei com um monte de gente lá. Inclusive com Fuad, o povo e tal. Agora, o que se passa? Separaram aqui 419 assinaturas em 34 dias. Agora, eles marcaram as frases marcantes aqui, e eu marquei umas frases marcantes dentro das marcantes. Que eu vou ler aqui por cima, eu não vou ler tudo. Então, o que a pessoa chega lá e vê o negócio da conscienciologia? Aqui parece outra dimensão. E os OVNIs? Gostei da frase, não acredito em nada. Isso é uma faculdade? Isso é a melhor coisa que tem nesse shopping. Isso é o cara falou. Agora aqui, muito bom saber que tem gente séria entendendo isso. Nunca vi algo parecido. O bom é que não é dogma. É o que eu procurava. Onde tem São Paulo? Vamos lá. Por onde começo? Quero conhecer a fundo a conscienciologia. Quero levar minha filha. Igual o outro. Você já viu, né? A filha deve ter um problemão. Né? Quero participar. A outra, quero saber tudo.
Está entendendo? Vou acessar o site. Vou agora para a abertura. Isso é o que o cara falou. Mas não é interessante isso aqui? Agora, ó, eu quero o seguinte, pedir para vocês, para ajudar. Está faltando gente aí. Esse negócio, tudo indica que era 4 meses. Eles pediram agora para o negócio aumentar. Nós vamos passar para mais 4 meses. Vocês não acham que deve continuar? Ô César, ô Antônio, o que vocês acham? Não é bom? Vamos levar isso para frente. Toda vez que eu vou lá tem gente. Eu já encontrei até com meus amigos, algum outro assim, desaparecido, que às vezes está aí, né? Pulou de paraquedas aí, que está fazendo turismo. Tem aqueles senhores que vêm na abertura, na escola, e levam para visita lá no estande. Tem isso tudo. Agora, ó, eu tenho aqui também uma listagem enorme da parasemiologia. O que as pessoas falam? É uma coisa interessante. E isso tudo é um negócio para a gente estudar, a turma está estudando. Aqui, o que as pessoas falam na parasemiologia? As pessoas não conseguiram satisfazer as minhas necessidades emocionais. Eu não recebi amor e atenção. De modo geral, não tem ninguém para me dar conselhos e apoio emocional. A maior parte do tempo não tem ninguém para me dar carinho, compartilhar comigo, portar profundamente com o que acontece. Eu não tive ninguém que quisesse se aproximar e passar tempo comigo em grande parte da minha vida. Estudo é da parasemiologia, para vocês verem o que é. Essas coisas da internet, isso aqui, da TENEPS. Agora, outra coisa aqui, ó. Eu me preocupo com a possibilidade de as pessoas que amo morrerem, mesmo que haja poucas razões médicas para confirmar minhas preocupações. Percebo que me agarro às pessoas com as quais tenho intimidade, por ter medo que elas me deixem. Eu me preocupo com a possibilidade de as pessoas de quem eu gosto me deixarem ou me abandonarem. Sinto que me falta uma base estável de apoio emocional. E por aí vai, entendeu? Porque tem vários blocos. Sinto que as pessoas querem tirar vantagem de mim. Frequentemente sinto que tenho que me proteger dos outros. Quer ver outro tipo? Eu não me encaixo. Sou profundamente diferente das outras pessoas. Eu não pertenço a ninguém. Sou um solitário ou uma solitária. Sinto-me alienado das outras pessoas. Eu me sinto isolada, me sinto sozinha. Agora outro. Nenhum homem ou mulher que eu desejar vai me amar depois de saber dos meus defeitos. Essa aí é que é a auto-vitimização da brava, né? Essa aí bate recorde. Ninguém que eu desejar vai querer ficar perto de mim depois de conhecer o meu verdadeiro eu. Sou inerentemente defeituosa e cheia de falhas. Estão vendo como é que a natureza humana tem de tudo, né? Os bichos estão tudo aí. Aqui, ó. Não sou sexualmente atraente. Sou gorda demais. A outra, sou feia. Sou incapaz de manter uma conversa decente. Sou chato e desinteressante em situações sociais. Essa não deve gostar de festa. Quase nada que eu faço é outro. Quase nada que eu faço no trabalho é tão bom quanto que os outros fazem. Sou incompetente ao que se refere às realizações. A maioria das pessoas é mais capaz do que eu no trabalho e nas realizações. Essa dona ou essa pessoa deve ter visto um filme francês que a dona começa a falar tudo que ela dá para trás. Sabe aquele negócio, daquele urubu de baixo, sujo de cima. Então, é isso aí. Existe dessas coisas. Agora aqui, ó. Não me sinto capaz de me arranjar sozinho no dia a dia. Preciso que outras pessoas me ajudem a fazer as coisas. Não me sinto capaz de manejar bem as situações sem ajuda. Por aí vai. Quer ver outro? Não consigo deixar de sentir que algo ruim vai acontecer. Sinto que algo... Isso aqui é a síndrome de perseguição, com aqueles negócios todos. Isso aqui é um dos nossos psiquiatras mais bravos que tem. Tenho medo de me tornar sem teto ou vadio. Essa é terrível. Mas é o jeito. A gente ri aqui, mas a tragédia da pessoa é muito grande. Por isso precisa ser ajudado. Vocês estão vendo que isso aqui vai ajudar muitas pessoas. Da parasemiologia. É o estudo, que eles fizeram aquele estágio do povo. É o curso. Aqui. Não consegui me separar do meu pai e mãe ou de ambos, assim como de outras pessoas de minha idade parece conseguir. Meu pai, mãe ou ambos e eu tendemos a nos envolver excessivamente com a vida e com os problemas dos outros. É muito difícil para o meu pai, mãe ou ambos e eu escondermos detalhes íntimos uns dos outros sem nos sentirmos traídos ou culpados.
Agora me conta, isso foi baseado em resposta de gente, não foi? Pois é. Agora. Pois é. Pois é tudo baseado, né? Aqui, ó, quer ver? Aqui, ó, são tópicos. Tudo separado de acordo com o objetivo. Deixa as pessoas fazerem o que querem porque tenho medo das consequências. Acho que se eu fizer o que quero, só vou arranjar problemas. Sinto que não tenho escolha, além de ceder aos desejos das pessoas, ou elas vão me rejeitar ou me retaliar de alguma maneira. Outro, eu estou lendo só algumas. Aqui tem 10, 12, 15 de cada uma. Eu estou lendo só 2 ou 3. Coloco as necessidades dos outros antes das minhas. Eu me sinto culpado. Sinto culpa quando desaponto as pessoas. Dou mais às pessoas do que recebo delas. Agora, vocês estão vendo, a queixa, às vezes é generalizada. É muita gente queixosa. Tem o poliqueixoso. Tenho medo de perder o controle de minhas ações. Tenho medo de machucar muitas pessoas, físico ou emocionalmente, caso perca o controle de minha raiva. Isso aqui é um perigo. Isso aí já é caso mesmo de internar. Sinto que preciso controlar as minhas emoções e impulsos, ou algo de ruim pode acontecer. Dentro de mim há muita raiva e ressentimento que eu não expresso. Preciso ser o melhor em tudo que faço. Não consigo aceitar vir em segundo lugar. É aquela pessoa que não sabe perder. Nós já temos muita gente aqui assim. Tento manter quase tudo em perfeita ordem. Preciso causar a melhor impressão praticamente o tempo todo. Isso aqui, por exemplo, é um problema das reuniões. Tenho muita dificuldade de aceitar um não como resposta quando quero alguma coisa de alguém. Quer dizer, esse foi ditador na última vida. Geralmente me zango ou me irrito quando não consigo aquilo que quero. Esse faz birra, é o birrento. Sou especial e não deveria ter que aceitar muitas restrições impostas às outras pessoas. Sou especial. Entende? Agora aqui. Tenho grande dificuldade para deixar de beber, fumar, comer demais e modificar outros comportamentos. Esse aqui pode fazer um buraco e entrar dentro com a pedra em cima. Mas olha, tem mais ou menos 205 condições aqui do processo. Ó, para a semiologia. É o manual. Então a pessoa anota, não, eu sou isso aqui. Entendeu? Aí eu acho que devia de passar só 90% do nosso povo lá. 10% não. 90% seria bom passar. Não é isso? Pentear a turma com 90% da turma. Entende? Marca aí. Como é que fica? Não, aí alguns de vocês não tem nenhuma questão que me afete. Estão me falando que a minha irmã está assistindo a tertúlia. Minha irmã está assistindo a tertúlia, que é aqui dentro. Como choveu, elas não trouxeram daí. O processo é, alô mamãe. Ruth, estão mandando aqui um abraço para você. Vamos aí. Ela vai aparecer aí qualquer hora. Isso é por causa da chuva que a gente, sabe? É a vida. Mas olha, informação pró-evolutiva. É o que a gente procura fazer aqui com a prestação de serviço nossa. Tá certo? Às vezes não é tão evolutiva assim, mas a gente faz força para melhorar a qualidade, né? Vamos fazer força. O trabalho é esse. Agora, Arlindo, o que é que você tem para depor nesse tribunal de Nuremberg? Na quinta linha da patologia. Sim. Informações Avassaladoras. As nossas não são todas. Não, nem tanto, né? Algumas, uma ou outra, que cria, levanta poeira, etc. Tal. Uma ou outra, às vezes são, né? Por exemplo, quando o trio Parada Dura fala alguma coisa, é quase que avassalador. O processo é muito sério. Entendeu? Agora, é um tsunami de ideia, não é isso? É isso? Agora, o que eu quero dizer é que com esse processo aí da internet online,
nós vamos perder a presença de uma série de pessoas aqui. Entende? Mas a gente está ligado, porque você sabe, energia não tem espaço nem tempo. Então vocês não precisam pensar que vocês vão ficar livres da gente, que não vão ficar assim tão fácil. O que mais chamou minha atenção é a segunda linha, a confluência das informações. Isso aí dá pra... A confluência das informações é justamente isso. Nós estamos fazendo a convergência maior para potencializar a ideia, o fato e o parafato. É a potencialização da realidade. A hora que você faz a convergência, fica mais claro. Entende? Nós estudamos aqui tudo. A gente não estuda só o nariz. Nariz todo mundo tem. E chega primeiro. Agora, o que é que se passa? Nós estudamos o que está atrás do nariz. Quer dizer, o negócio é sério. Então é a essência. Uma outra coisa. É preciso te falar com essa turma que pode estar ouvindo aí. Olha o meu dedo no seu nariz. É preciso dizer o seguinte. Nós não estamos aqui num centro de baixos estudos da consciência. Nós estamos estudando um centro de altos estudos. Então, a gente procura elevar o padrão. É a informação pró-evolutiva. Tá certo? Centro de baixos estudos é o que vocês tinham lá, quando vocês eram lá do trio Parada Dura. Né? Hoje elevaram também, já estão no outro nível. Deixa eu ver onde é que está isso aqui. As fontes de informações proibidas. O caso é o seguinte. Por exemplo, o Vaticano tem uma porção de informações que eles, através de séculos, não colocaram à disposição do público. Os governos, de modo geral, os próprios Estados Unidos, que colocam muita informação para o público, tem muita coisa reservada que ninguém sabe. Ou esse caso, por exemplo, deles terem prisões clandestinas, escondidas, que ninguém sabe, em diversos países. Só agora que veio a público recentemente, e ninguém sabe quais são e aonde são. Entende? Pois é, não, é tudo, não tem nada que possa, vamos dizer, embasar juridicamente, de uma maneira justa, esse processo. Não tem nada. Então, veja, isso é pior do que a Abu Ghraib, pior do que Guantánamo. Entende? Todas essas prisões com esse negócio todo. Agora, ó, vocês viram uma dessa semana que eles estão vendo que a turma aí do PT, ministros, etc., estão gastando dinheiro demais. Eles agora então querem ver junto à presidência. A presidência que está gastando mais dinheiro com besteira. Comprando sanduíche, pijama, não é isso? Negligê e outras coisas mais. E agora vem a outra ministra e fala, não, da presidência não pode, porque pode fazer sabotagem, isso é espionagem, não pode aparecer. Essas são as falácias do governo do Lula. Tá certo? Não, a esteira é muito importante, a sombra e a água fresca para a segurança nacional. É sombra e água fresca, é o dolce far niente. Quer dizer, é um perigo isso tudo. Dolce far niente. É o boavidismo. Aqui na patologia, seria de colocar a cidade digital como sugestão? Aonde? Na patologia. Na fatologia? A gente pode pôr, mas agora veja, aquela cidade ainda não é isso que nós estamos querendo. Nós estamos falando aqui a cidade do conhecimento, eu acho essa mais séria, que é a Cognópolis. Não, eu lembrei porque Foz do Iguaçu é pioneira, né? Às vezes vale a pena. Não sei se vocês acham. Vamos pôr? Então, ó. Vamos bater o martelo. Tom! Aí, vamos bater ali. Tá certo? Estamos de acordo. Agora, onde que entra aqui no texto? Vai entrar aí antes da era da omni-informação. Tá certo? A cidade digital. Foz do Iguaçu realmente é pioneira nisso. Tem razão. Eu vou colocar em itálico, tá certo? Em homenagem a Rita. Voltando à confluência das informações, eu queria saber, dentro da tertúlia, essa circularidade em relação à confluência das informações.
Ela é, vamos dizer, omnipresente. Está sempre. Omni. Essa conferência de- Ela está em toda. Não tem jeito, porque uma coisa bate lá. Como é que chama isso? É o ricochete. Agora, ó, o outro nome que se usa para isso é vasos comunicantes. Nós estamos aqui com o processo de vasos comunicantes. Então há uma subjacência, ou intrajacência, ou interjacência no processo. Agora, lá no fundo, é uma coesão. Aquilo que eu estava falando ontem e anteontem, sobre a coesão interna. Outro nome que eu gosto de usar é intra-articulação das ideias. Eu já tenho até verbete, que deu. Não tem um sobre a intra-articulação, tem um verbete sobre isso. Humberto, doutor Humberto, faz favor. Gostaria que você aprofundasse dois itens da oitava via da patologia. A teoria da informação Sim. e depois a arquitetura. Olha, eu acho, nós estamos falando da internet, seria bom você entrar na internet para ver que isso aqui é um negócio grande. Dá para escrever dá para fazer uma enciclopédia disso. Tanto a teoria da informação quanto a arquitetura da informação. É muito interessante ver a arquitetura que está lá no caderno, sabe? No caixão. E pode examinar. Sem cápsula. Foi nessa época que aconteceu esse caso desse Medevel, porque eu estava estudando isso. Vocês não sabem desse negócio dessa cápsula? Eu já escrevi sobre isso, tem artigo meu sobre esse assunto. A cápsula no cadáver. Tem nas minhas coisas. Vocês não sabiam disso, então? Ô Cris, você já viu falar nisso? Já, ela sabe. A turma de direito sabe. Agora, tem algumas especialidades que isso poderia ser menos evidente. Né? Uma pessoa não pega as Sim. Não. O problema todo é a pediatria. Pediatria ainda Eu conheço pediatras, mulheres, que praticaram muito aborto. Agora, eu cheguei para uma dessas uma vez e falei assim, mas por que você não fez obstetrícia? Eu falei assim, eu ainda não estou preparada. Sabe, aquele negócio dos filmes americanos, I am not ready to do that. Não estou pronto para isso. Entende? Por exemplo, alguns casos que seria menos evidente, uma área tipo gastroenterologia, até da medicina, né? Uma Sim. área que é amostra, né? Que a pessoa não tem uma relação... Não, essa pega todo mundo, né? Isso aí não tem uma especificidade, Não. né? O mais forte é a parte... Agora, o que eu vejo é o seguinte, esses casos de exceção, eles são muito óbvios. Às vezes aparece bem claro. E a pessoa é autoconsciente daquilo. E geralmente, uma pessoa, quando ela é autoconsciente disso, ela sai bem. Ela acaba sendo completista naquilo que ela vai fazer. Existe alguma diferença da pessoa aqui na Conceição na CCCI, jovem que está ou pela psicologia ou pela medicina? Qual a diferença? Isso varia infinito. Uma das coisas que a gente nota é o seguinte, quando a pessoa ela foi muito autocrata, qual que é? É medicina ou psicologia que ela escolhe? Vamos ver se você sabe. Medicina. Eu estou te dando uma regra, não vamos entrar em mais considerações. É só você pensar. Entendeu? Uma outra coisa. Lembre-se daquele caso do psiquiatra que queria fazer uma clínica com um processo grande aqui comigo em Foz, e que eu recusei. Porque ele era mais paciente psiquiatra do que médico. Ele suicidou depois. Eu dei todo o auxílio, encaminhei para os nossos amigos, ele já trabalhava com um amigo nosso, meu colega, mas ele suicidou. Agora, veja, se eu tivesse feito o negócio aqui, ia dar tudo com os burros na água. Agora os amparadores falaram, não vai. Agora, não precisa nem deles me falar, porque esse psiquiatra, muito rico, ele chegava e tinha um bando de assediador em torno dele, assim. E era gente bem perturbada mesmo. Então você veja, é como se ele andasse com uma enfermaria, sabe, psiquiátrica, que estivesse anômica, na desordem. Entende? Caos. Ele era isso. Agora, se há de ver a boa vontade, eu lembro que eu saí aqui, nós estávamos ainda conversando as coisas, eu saí andando com ele aqui no meio do nosso jardim, do mato que havia. Eu falei assim, Valdo, eu posso vir aqui, a gente faz um big, uma obra de assistência, um hospital especializado. E o que ele queria era ficar mais com a esquizofrenia.
Você pensou fazer um hospital só para esquizofrênico? Específico. Agora, eu avisei para meus amigos, falei assim, ó, cuidado, porque o rapaz está difícil. As coisas que eu falei para fazer estava difícil, eu nem tinha acesso para você falar. Com ele é o seguinte, ou você seguiu o que eu estou falando, ou não seguia. Eu não segui, né? Agora, então você veja, não é só o passado, já é o presente da pessoa. Tudo isso eu vi aqui. Ele morreu. Ele morreu logo em seguida, essas coisas. Eu acho que ele não durou um ano depois disso. Tem gente que conheceu aqui, tudo. Não, ele está bem assistido, por isso que eu falo mesmo. Ele está encaminhado. Sabe aquele negócio? Acolhimento, orientação e encaminhamento. Ele está no encaminhamento há muito tempo. Você está comentando essa questão da profissão, né? Dessa formação. Hoje, durante o campo lá do parlamentar, me veio sobre a ideia, né? Dos apontamentos, da importância do estudo da vitimologia, que a vítima do passado é o público-alvo da PROEX, muitas vezes. É. É mais ou menos por aí também. É. Agora, ó, esse processo de vitimologia é quase inevitável você entrar no belicismo. Olha bem lá no meu livro lá sobre o Pacíficos, o que eu falo de vitimologia. Você mesmo trabalhou lá com o processo da bibliografia. Isso é muito sério. Porque essa aí é que eles estão olhando mais hoje. Onde é que aparece mais vítima? É no belicismo. Então, na hora que E outra coisa, velhos, crianças, civis, mulheres, gente enferma, gestante, são as maiores vítimas do processo da guerra. Então, você vê, você comentou a questão lá dos pediatras, né, das pediatras que trabalham Isso. com aborto, fizeram muito aborto no passado. Né? Aquelas crianças que foram abortadas, é o que elas hoje trabalham também, né? É. Agora, ó, uma coisa interessante nisso é o seguinte, eu aprendi muito com uma pessoa que era um grande médico. Um hospital infantil, 250 leitos. Alguns anos eu tive muito contato com essa pessoa. Agora, ele se casou com uma grande amiga minha. Mas ele era um homem. Mas o que se passa? O aspecto do yin dele, não é o yang, o aspecto do yin era muito forte nele. Mas ele era um grande psiquiatra. Agora, o que é engraçado é que ele tinha todos esses cacuetes de mulher. Ele andava com a pasta de toda assim. Pediatra. Agora veja, então o povo fala assim, esse cara é, eu falo assim, não é. Aí, porque eu sabia, a mulher dele era minha amiga, tá entendendo? Gente que eu conhecia tudo, eu vi o negócio caminhar. Ela também formada em outra área da saúde. Então, é muito interessante você ver isso. Agora, ó, ele é cultuado como um herói, esse homem. Agora, a dedicação dele, ele me deu exemplo tudo quanto é jeito. Para mim, para uma verdadeira geração. A dedicação dele, a paciência dele com a criança, para ver exatinho qual o diagnóstico daquilo, o detalhismo dele. Todo mundo respeitava esse homem. Entende? Então, há umas coisas assim seríssimas. Agora, eu nunca pude, eu não tive acesso de falar com ele sobre uma realidade dentro do passado. Eu via tudo. Agora, para a mulher dele, eu insinuei que ela me conhecia, sabia das coisas, mas ela também não podia falar com ele. Ele ainda estava no limbo dessa situação, envolvido numa situação que não podia, não estava preparado. Você está entendendo? Não estava pronto para o processo. Então isso é muito sério. Qual foi a situação do passado dele? Minha filha, mulher, fez aborto, desprezou as crianças, deixou ao léu. Você lembra? Eu vi uma coisa dele, porque ele deu aula para mim. Então o povo que dava aula para mim, você vai passar 6 meses vendo a pessoa, eu acabo entrando na clarividência dele. Principalmente na hora que o cara está falando alguma coisa pessoal. Agora, você sabe que tinha o processo da roda. Sabe o que é a roda? Você sabe o que é a roda? Hoje eles estão fazendo até a roda. Isso até é considerado um bom artifício técnico para fazer a assistência. É a roda. Entende? Então a roda é o seguinte.
tinha um negócio de fora, a pessoa chegava, colocava o bebê lá e virava para dentro. Então eles olhavam se alguém colocou algum bebê na roda, para criar o bebê. E você não sabe de onde ele veio, qual a mãe, nem nada. A igreja fazia isso, mas não é só a igreja. O processo na Europa, em muito lugar, foi feito, no Brasil, ainda é feito em certos lugares. Já tem isso. Já. Não, a turma, ó, você não está vendo as minhas brincadeiras e as verdades que eu falo? Olha o que eu não falo aí do trim parada dura, essa brincadeira, mesmo com você. Vocês já estão, vamos dizer, profissionais da história, veteranos. Já são titulares do processo sobre evoluciologia. Agora, essas outras pessoas não estavam. E ele era uma pessoa muito boa, sensível. Tem certas coisas que você não pode avançar o carro. Aquilo era o limite dele. Seria contra. Negativo. Todo nela. Vai. Agora, por exemplo, uma coisa boa na parasemiologia, eu até queria falar isso, eu ainda quero falar isso com o Pedro, mas é bom você ficar sabendo. É o seguinte, observa aquela pessoa que entrou no curso, teve uma aula, depois aconteceu alguma coisa, que é uma desculpa, uma justificativa. Ah não, meu parente chamou lá, houve um acidente, eu tive que ir embora. Tudo é conversa. Então, essa pessoa pegou o nó-gordo dela, aonde dói. Observa isso. Na conscienciometria tem disso. Ela não está preparada. Agora veja, o curso intermissivo acontece isso. Como assim? A pessoa chega, ela vai no limite, aí ela não sai. Aqui, o evoluciólogo examina, tem toda a capacidade para enfrentar isso. Mas ela não quer. Mas ela na hora fraqueja, não quer saber, tira o corpo fora. Quem manda é a pessoa, né? Hein? Não, ela entra, viu a coisa, não está bem, vai embora, do jeito que ela está falando. Agora, o que eu quero chamar é que na parasemiologia, eu garanto. Quer fazer aposta comigo? Eu vou ganhar a aposta toda. Em relação à profissão, existem as pessoas que estão, digamos, mais interprediárias e aquelas que já estão num alto revezamento dentro da profissão mais positivo, no caso, por exemplo, da medicina. Como que a gente pode discernir essas duas posições? Se a pessoa está mais aberta, naquele nível? Se ela, por exemplo, não tem nenhum acabrunhamento ou desconforto com o processo profissional. Eu nunca tive. Eu nunca tive um problema médico contra mim. De nada. A não ser os outros querendo me matar, isso é outra coisa. Isso aí é bichinho. Entendeu? Mas, do ponto de vista de problema, um processo jurídico, uma coisa. Mas no caso, por exemplo, do pediatra, do seu professor, ele era um excelente profissional, e ao mesmo tempo também tinha inclusão. Nesse caso, como é que a gente poderia É o limite dele, você está vendo a situação, o que é. Agora veja, você vê que ele vai alcançar alguma coisa. Esse nosso doutor, eu sabia, né? Ele vai sair muito bem. Agora, ele deixou nome de rua, nome não sei de quê, nome daquilo. O homem foi brilhante. uma outra vida, ele poderia vir novamente como médico, como pediatra? Aí vai depender, às vezes até não. Ele pode criar agora um processo de assistência mais amplo, né? Depende do nível que ele vai chegar e tal. Agora veja, quando a pessoa chega nisso, envolve muito o processo de grupo evolutivo, mas não de pessoas isoladas, mas de famílias. Então, por exemplo, ele atingiu a criança, salvava a criança que estava entregue às baratas. A família toda era a favor dele. Agora depois, aquela pessoa crescia, casava, dava à luz, pronto, tinha um problema, já vem a segunda geração. Entendeu? Então, essa segunda geração já muda tudo.
Eu tive casos de segunda geração depois que eu deixei o consultório. No meus consultórios não tive, no meu consultório não. Mas depois eu tive, eu vi. Não, eu sou filha do fulano. Eu sou a filha da fulana. Até hoje ainda tem aqui assim. A Flávia, em parte, é isso. Está entendendo? Em termos de resgate de saúde, ou de resgate assistencial ou de maior salto, não dá para generalizar. Mas uma pessoa faz opção pela psicologia, outra pessoa faz opção por medicina. Onde tem a maior chance de promover maior assistência ou Depende do temperamento dela. Há pessoas com temperamento para medicina, outras com temperamento para psicologia. Isso varia demais. Mas tem que ver. Entende? E há aquelas pessoas que são polivalentes, são versáteis. Topa tudo. Agora, o problema é que essas que topam tudo precisam ter duas qualidades bem claras. É o domínio dos dois hemisférios cerebrais e o domínio do cerebelo. As duas coisas. Então, ele tem que ser, ao mesmo tempo, intelectual e operário. Entende? Então, por exemplo, tem que ter uma boa habilidade manual e tem que ser um intelectual. Um cara de leitura, de interesses maiores, de cognição. Isso aqui é o sério. Você vai encontrar muito médico que não tem muita cultura. Mas ele é bom naquilo que ele faz. E outra coisa, ele às vezes é bom nos aparelhos, nos instrumentos. Nós mesmo tivemos um aqui clássico, que é do Eduardo. Eduardo é que sabe disso, ele não está aí. Mas Eduardo teve contato. Ô Eduardo, você teve contato com um que era assim. Não vou falar o nome dele aqui. Mas agora, o ano passado, isso. Total. Muito médico, eu fico analisando isso, ele está na profissão para fazer a recomposição do processo da parte cognitiva. Mas ele não gosta de frente, ele é irritado. Pois é. Mas faz tecnicamente. Esse está na fase de transição terrível. Tem muita gente assim. Agora, observe esse negócio do operário e do intelectual. Agora, não, por exemplo, eu queria me analisar, né? Desde pequeno. Então eu fui ver a situação. Aí o doutor Peregrino, hoje mesmo eu vi a fotografia dele, que tem da primeira turma que se formou em odontologia, que eu estou na turma, mas eu não sou dessa turma. Eu era da administração, eu era o chefe da radiologia da policlínica de 28 consultórios. Entende? E eu estou lá no meio, sabe? Aquele monte de gente, foi a primeira turma que se formou na universidade. Agora, gente muito boa, dentista. Agora, nessa ocasião, tem lá um professor que está embaixo, bem alto, que era o doutor Peregrino Esselim, entende? Alto. Então, ele me pediu para dar uma de mão para ele, porque ele era da prótese. E fazia dentadura, sabe? Aquilo que chama de Roth Bridge, que são as pontes antigas. Hoje eles não estão usando muito mais isso, porque tem implante, essa coisa toda. Nessa época não tinha implante. Então ele me pedia para ajudar. Ele vira para mim e fala assim: você pensa que você é muito intelectual? Você é um operário. Sua habilidade manual é melhor do que a sua intelectualidade. Então veja, a sua escultura de dente é melhor do que a outra ali. Como é que é isso? Que a gente tem que fazer a escultura do dente. Entendeu? E eu mostrava lá para ele, que eu ajudava ele lá, porque eu estava na radiologia. Se não estava precisando de radiologia, a sala dele era junto. Então ele me pedia: eu falava, vem cá, me ajuda. Eu gostava muito dele. Ele era muito coseiro. Falava das coisas, e era bem mais de idade, cabelo tudo branco, sabe? Falava muito, era uma personalidade o Peregrino. Então, isso tudo ele falou para mim. Aí eu começava a mostrar para ele, falei assim: ó, não, isso aí, ó. Então, uma vez, eu cheguei para ele, na casa dele, e comecei a corrigir ele. Falei assim: ó, o senhor está errado por causa disso, não é bem assim. Então, o senhor está falando que eu sou operário, eu agora quero dizer para o senhor que o senhor não é intelectual. Aí eu comecei a derrubar o negócio. Ele caiu na gargalhada, ele era muito, tinha um bom humor fora de série. Eu falei assim: eu te dou razão. Você quer tomar um café? Isso é o jeito dele. Você tá entendendo? Era o jeito dele. Agora, hoje eu estava vendo a fotografia, está lá ele na turma, bem baixo, sentado, alto nível, doutor Peregrino. Né? Ninguém reclama.
Ninguém reclama. É uma vergonha disso, tem disso. Não, essas pessoas devem mandar ser coveiro, vai para o cemitério. Sim. Às vezes, né, depende do caso, mas uma boa parte, quando tem muita definição de muita coisa para a vida, a profissão está no meio, né? Muito seriamente. Isso aí você tem que ver, fazer um levantamento da sua genética, instrução, quem é que você teve. Observa a minha vida. Eu tive preceptor, uma mãe professora. Como é que é? Uma opção de coisa assim. Meu caminho era inevitável. Mas como é que é? Dentro disso, o senhor comentou que para a maioria que está aqui teve algum processo de assistência no passado. Teve alguma profissão mais específica que todos nós já passamos? A Pitya. É muita gente aqui. Quando eu falo Pitya, gente, não é só gente de oráculo, não. Eu estou falando sensitivo. Aquela pessoa que tinha as coisas, sofreu com isso. Hein? Não é. É o responso. Fazer o responsório. Uma opção de coisa nesse sentido. Enfim, ainda tem uma opção entre vocês, assim, né? Voltando à questão da autocracia, só encerrar essa questão, como que hoje o senhor vê que se manifesta essa autocracia? É fácil de ver, mas eu digo do ponto de vista positivo. Do ponto de vista positivo, é aquela pessoa que faz muita assistência com a medicina. O líder de assistência, ser médico. Por exemplo, as pessoas que ajudaram os outros a fazer um hospital de assistência. Entendeu? Eu procurei ser isso. Que eu me analisava vendo os outros. Por exemplo, o doutor Inácio, para mim, era um exemplo. Eu ajudei a fazer o hospital do Pênfico. Fora outros. Entende? Isso tudo é por aí que tem. Agora, o doutor Inácio, a dedicação que ele tinha, a situação toda dele, eu achava ele fora de série. Outra coisa, solteiro, ele ia dormir muito tarde. Outra coisa, pegava as piores abacaxis em matéria de psiquiatria no interior, naquela época era horrível. Não tinha muito recurso. Ele às vezes gostava de colocar processo de eletricidade na mão da pessoa. É tipo a turma do fim do século XIX. Você sabe? Aquele cara que fazia isso, você sabe quem é? Que fazia hipnose. Não, antes tinha um outro. Charcot. Sim. Qual que é a relação da informação e do poder, né? É terrível, né? A informaticocracia. Por exemplo, a informaticocracia é a internet. Veja bem, a evoluciocracia somos nós na internet. Aí, a internet. Agora, a tecnocracia é o Chico na internet. É o Igor. Você está entendendo? Está tudo aí dentro. Se você for olhar. A cognocracia somos nós transmitindo verbete na internet. A lucidocracia é você na hora que você der essa opinião brilhante da sua parte. Não é isso? A conscienciocracia é a hora que vem a ponderação da crise sobre o processo. Tudo é cracia. Agora, as informações parapsíquicas, né? A questão da parapsicocracia, Sim. você falou que é a caracterização maior do poder, a questão que tem na PCCI é a parapsicocracia. Ela também está dentro dessa definição aqui, né? Tá. Super entender, né? Agora, eu falo muito de parapsicocracia, eu falo da cosmocracia, falo da cosmoeticocracia, divido a cognópolis aqui. Eu falo muito nisso aí nos verbetes. Eu toco nesse assunto. Não está claro isso para você? Eu não entendo ainda, na lógica da construção dos verbetes, é essa escolha, porque, por exemplo, no caso aqui, parapsicocracia, dentro da lógica, da relação com os aqui, não aparece. Sei, mas veja,
Eu quero colocar ainda uma série de condições, mas é que eu começo a escrever, a hora que dá 7 eu paro. É o limite que eu estabeleci. Outra coisa, muita gente vai fazer esse mesmo questionamento que você está fazendo. Isso é ótimo, porque você acrescenta o que você queira no verbete. É aquilo que eu falo. Cada um, se deixar aqui, ó, cada um faz o seu verbete particular. Ele tem a estilística própria que vai demarcar e vincar aquele texto. Isso é o ideal. Você lembra que eu já tenho aí um verbete sobre isso, que é a sua enciclopediologia, autoenciclopédia. Já é isso. Agora tem um outro que eu ainda quero redigir, que eu só falei, mas eu não quero fazer isso agora, vou deixar passar mais tempo, que é o receituário dos verbetes. Já, esse, mas eu não quero fazer por agora, não. Eu tenho muito verbete ainda para aparecer. A gente quer estudar mais. Tem muita coisa, né? Senão todo mundo vai se ver no verbete, não é bom, né? Sim. A dupla informador-doutrinador. O informador-doutrinador é o cara, por exemplo, que informa do governo e doutrina ao mesmo tempo. É a mesma pessoa, por exemplo, o representante do presidente da República. Agora vai falar aqui e tal. Não, pode ser duas também, mas aqui o que eu quero dizer mais é uma, né? E na patologia, terceira linha, a análise qualimétrica da informação. Sim. Seria isso mais especificamente como fazer uma boa análise qualimétrica da informação? Olha, eu já falei alguma coisa sobre... Eu acho que eu já trouxe o verbete qualimétrico aí, não já? É bom você examinar lá e ver o que a gente está falando, pra você ter uma ideia da história. Agora, o que eu vejo é o seguinte, é você pegar uma informação e começar a fazer dissecção dela. E essa dissecção, então, você vai distribuir os quinhões ou os natos de acordo com a área. Isso. Esse é com o tempo, tem que repetir mais, Não, uma pergunta que você pode fazer, a hora que acabar, você perguntar, alguém aí viu alguma coisa nesse sentido? Você não fala tudo, só insinua, para ver se aconteceu. Às vezes, se aconteceu com muita gente, vai marcar a realidade para você. Uma outra coisa, em matéria de clarividência, lá eu sempre falo isso. Você vê uma coisa e parece que você está vendo a aura ali. Ouviu? Parece que tinha uma mão, uma paramão que estava mexendo. Agora você fecha os olhos, depois você abre. Se você continuar a ver tudo do mesmo jeito, instantaneamente, é porque está tudo real. Você está descoincidido. Ultrapassou a visão, os olhos. Então os para-olhos é que estão funcionando. Isso aí é um exemplo de parapsiquismo em cima do lance. Existem vários fenômenos que são taxativos e determinantes. Um deles, por exemplo, você sai do corpo e vê seu corpo na cama, e depois você entra com lucidez, não tem jeito. Está entendendo? Não há, você não pode, você está encantuado por você. A realidade bateu a sua porta. Não tem jeito de fugir. Alô, alô, é a polícia, olha aqui. Não tem jeito. Em numerologia, a segunda e terceira linha, ponto de cruzamento de informações. Aquele tipo tem uma outra ali que era a confluência. Sim. Aqui, o entrecruzamento de informações. Com a confluência... Confluência vai. Agora, entrecruzamento, cruzam, eles batem. Às vezes o processo é esse. Por exemplo, estou falando uma coisa, você está falando outra. Você está falando uma coisa, eu estou falando outra. O assunto é o mesmo. Você acha que a mandioca é daquela pequenininha? Eu acho que é a mandioca grande. Começa. Não, mas o que interessa é a mandioca. É a minha, não é a sua. Então, o entrecruzamento começa. Daqui a pouco, aí vem aquela pessoa, vem a sirene e pergunta, afinal de contas, qual é a melhor mandioca nessa história? Assim, aí você vai falar, não,
Depende, você quer fazer farinha? Você vai comer? É doce de mandioca? O que é que vai fazer? Entende? Então, esse é entrecruzamento de informação. Eu sempre peço a mandioca para servir de cobaia, porque ela é anódina, ninguém reclama. E eu acho que ela é tão desprezada, tadinha, né? Ih, tadinha, não é isso? Ih, coitado. Sim. Qual que é? Exemplologia, sim. O que você quer? A intrafísica e a paraperceptiva. Na ponderação desses dois tipos de informação, chega algum momento que há uma relevância maior para Tem, mas isso é quando a pessoa aumentou a lucidez dela. Ela tem que ter muito mais autoconsciência de tudo. Uma pessoa, por exemplo, comum, uma consciência vulgar, ela só fica no problema intrafísico mesmo. É muito humana demais. Então, esse negócio de falar que a pessoa é do humanismo, nós precisamos ter muito cuidado com isso dentro da conscienciologia. Nós temos que ser humanista, mas veja, às vezes o humanismo já ficou para trás, ó. Entende? O processo extrafísico já ultrapassou. Então, passou por cima, o overcome. Tá? É o upgrade do processo evolutivo das abordagens, o problema dos enfoques. Mudou. É um autodiscernimento. É o que eu chamo de autodiscernimentologia. É um fato. Sim. Você vai construir a patologia. É um autodiscernimento. É o que eu chamo de autodiscernimentologia. É um fato. Sim. Você vai construir a patologia. Como é que você usa os fatos em relação ao Primeira hora da minha cabeça. O que é que eu penso sobre aquilo? Eu acabei de chegar, sou um extraterrestre. Então eu vejo sobre esse assunto, o que é que eu posso? Não, tem isso, tem aquilo. Às vezes tem coisa demais. Então eu até paro. Senão eu ponho um negócio muito em batuma. Você vê alguns vertentes, os fatos, eles são a maioria quase sempre positivos. Às vezes você usa fatos. Não, eu uso positivo, negativo, depois a profilaxia. E às vezes é o contrário. Entra o positivo, entra o negativo e depois tem a profilaxia. Agora, a profilaxia às vezes pode estar até fora. Ela não está dentro do mesmo bloco. Isso tudo é para chamar a atenção. Porque há fatos que são fáceis de você falar sobre eles. Há outros que são difíceis. Difícil por quê? Porque o povo tem pouco acesso àquilo. Tem uma série disso. Por exemplo, falar de informação é coisa muito fácil. Mas o que eu fiz? Eu fiz aqui uma listagem de 20 itens e deixei para a AMI preencher. Agora lá, informações completas, jurídicas, libertárias, organizadas, originais, periféricas. Agora, ó, não venha me dizer que tem alguma que é igual a outra, porque não é, hein? Senão eu vou brigar, hein? Pode aumentar. Eu coloquei 20, você sabe, para deixar um teto aí para a gente ver. Mas esse processo, por exemplo, da informação é um dos fatos aí. A infovia da informação é que caiu de moda, né? Isso foi assim, chegou a furar a boca do balão, daí a pouco quase mexeu. Nunca mais ninguém falou nisso. Nem o Bill Gates não fala mais nisso. Sabe por quê? Em parte foi por causa dele, né? Que ele fez lá um projeto que deu para trás, vocês lembram disso? Grandão, tinha um nome específico aí, grande, do projeto dele. Hein? Não, tinha um negócio grande lá, um nome só, que ele arranjou. Mas fala. Quando a gente fala que a gente vive a nova era que está vivendo hoje na era da informação. E nós aqui dentro da sociologia falamos que tem a era consciencial. Como que, e supõe que seja na frente da era da informação, qual é a superação que a era consciencial faz em relação à era informacional? A era dos serenões, a era da reorganização, a era do Estado Mundial, a era do para-direito. Ai, acabou. Mas eu digo assim, quando o pessoal fala da era da informação, geralmente eles falam do excesso de informação. A era consciencial continua tendo esse excesso de informação, mas Tem. é o consciencial.
O problema todo é esse processo todo de outro aspecto, abordagem diferente. Nós estamos vivendo a era da parapolítica. Vamos esquecer isso tudo e você vai falar que é a era do parapsiquismo, da parapercepciologia. E outra coisa, parapercepciologia sem conotações místicas, religiosas, impostas, falaciosas, dogmáticas, ou, vamos dizer, de populismo. Não tem mais isso. Santificação, da soteriologia, angiologia, não existe mais isso. Então a coisa muda de figura. Eu deixei o movimento espírita por causa disso. Eu queria acabar com o processo da angiologia. É a vida. Informações impermissivas caberiam. Não, aí é a mesma coisa, né? As informações extrafísicas, tudo isso nós estamos falando aí, indiretamente já está aí. Nas pandectas, por que o senhor enfocou a enciclopédia dentro do paradireito e não da parapedagogia? O paradireito vem antes da parapedagogia? Não, porque a pandectas é mais do tipo direito. Não, ok, também eu usava o termo para conceito. Não, mas esse é batata. Pergunta para os advogados, quem já estudou muito isso. E outra coisa, a maioria aqui não sabe nada disso. Tem advogado que você fala em pandectas, não sabe o que é? Focar nos preceitos na reeducação da pessoa. Não, porque isso eu já falo muito, né? Sobre o processo de educação, tem demais. Agora, o direito é muito importante para você levar para o para-direito. A pandectas aqui está em cima do lance. Vem antes da parapedagogia? Para-direito vem antes da parapedagogia? Olha, o caso todo é o seguinte, o para-direito vem antes de tudo. De tudo. A cosmoeticologia, mas na prática, teaticamente falando. Então a coisa é muito mais séria. Agora, por exemplo, a reeducação é uma consequência de você saber muita coisa antes. Se não souber, ninguém vai entender que esse negócio de reeducação, o que é isso? Então é uma coisa prática, mas já lá na frente. Já é o segundo, terceiro escalão da manifestação pensênica. Entende? É diferente. Informação da sincronicidade, você consideraria mais parapsíquica ou de interpretação? O processo, eu não acho que uma pessoa chega a entender o que a gente quer dizer com sincronicidade sem parapsiquismo. É um fim de papo. Não adianta colocar mais nada nisso. É um dos assuntos mais transcendentes e mais complexos que tem a sincronicidade. Por quê? Envolve o mundo em ação. É o cosmos funcionando. Uma coisa é você estudar um cosmos estático. Outra coisa é você estudar o cosmos dinâmico. A sincronicidade é o cosmos dinâmico. É o fluxo do cosmos funcionando. Vocês estão entendendo a lógica disso? Antônio, você está entendendo o que eu estou falando? Pense bem nisso. Eu já escrevi sobre isso. Cosmos dinâmico e cosmos estático. É tudo, mais alguma coisa. Como é que acontece na galáxia Y? Tudo. Eu chamo de omnitecnologia. No dicionário, sem querendo, você pode escrever onitecnologia. Eu não gosto disso. Eu gosto de colocar o omni, que é mais amplo, dá mais ideia. Que é a mesma coisa. Oni e omni, é a mesma coisa. Onipresente. É omnipresente. Compara a macroinformação com a microinformação? Não. Já mega informação é mais do que macro. Micro é uma coisa, macro é outra, mega é outra. Mega já dá um exemplo de mais de 1 milhão de condições. Mega é o compadre Valentino. Ele é mega. Agora, por exemplo, mini já é o enorme, é o compadre Valentino. Ele é mega. Agora, por exemplo, mini já é o enorme eminente. Aqui. É mini. Entendendo? Agora, o micro, aí nós temos que arranjar uma pessoa bem baixinha, pequenininha. Né?
Bingo são as crianças que hoje eu fiz a entrevista, dei a entrevista. Tá certo? A paratecnologia em si, ela é informação, basicamente, ela gera informação, você está fazendo uma análise entre a paratecnologia diretamente com a informação? Não, a paratecnologia, ela existe. Tá certo? A paratecnologia em si, ela é informação, basicamente, ela gera informação, você está fazendo uma análise entre a paratecnologia diretamente com a informação? Não, a paratecnologia, ela exige, antes de mais nada, uma vivência maior do processo da multidimensionalidade. E essa multidimensionalidade tem que ter um embasamento da cosmoética. Essa cosmoética vai levar para uma interassistenciologia. Se nós começarmos a pensar por aí, as coisas ficam mais esclarecidas. Agora, você não vai escapar de certas coisas. EV, arco voltaico, TENEX, OFIEX e etc, etc, etc. É dízima periódica. Tem lógica? Eu estou vendo que tem gente que está virando árabe aqui por causa do frio. Por causa do frio. Né? Não, aí é o Polo Norte. É o Polo Norte. É o Ártico. Como que funciona? Pode ser boa, mas eu queria ver como que de fato funciona a recuperação de um formato. O que acontece na hora que você recupera? Como que acontece isso? Vai recuperar o quê? Com magno. A informação em bloco. O que acontece? O que é isso? É o duto pensene? Olha, o caso todo que você tem que ver é o seguinte. Há uma circunstância no processo da vida. Há, dentro disso, todo um problema, por exemplo, injunções, circunstâncias, todo o processo da Carla, você está entendendo? Então, há convergências, há confluências, circunstâncias, todo o processo da Carla, você está entendendo? Então, há convergências, há confluências. Então, existe, por exemplo, a mulher certa, na hora certa, no lugar certo. Tudo isso são confluências. Então, essa sincronicidade, ela existe em tudo que nós fazemos. O que varia é o percentual de sincronização. Se é pequeno ou se é grande. Agora, uma das coisas básicas para isso é a empatia, é o rapport, é o processo de ter interatividade. A sincronicidade nada mais é do que uma interatividade ampla, ou máxima, mega. A mega interatividade é a sincronicidade. Então, se há uma série de fatores com convergência, e esses fatores são positivos, há uma predominância da positividade, tudo implode. Aí vem euforia, Primener, Cipriani, extrapolacionismo. Do ponto de vista parapsíquico, estou falando. Entende? Agora, a partir disso, a pessoa desenvolve o processo parapsíquico, os fenômenos, então, começam a ficar mais a miúde, mais frequentes, mais rotineiros, mais inteligíveis. E outra coisa, mais aplicados pela pessoa. A coisa mais séria é saber aplicar a mensagem que foi dada por um fenômeno parapsíquico que partiu de outrem. Partiu de um amparador, por exemplo. Isso é difícil, é complexo. Na hora que acontece esse evento, né, que é a organização máxima, são todas as sincronicidades. O bambúrdio é multiconsciencial. O que é o fenômeno que a pessoa vive? O fenômeno é a recuperação de cons, é o bambúrdio dela. É a serendiptia, é o estado de Vieira, é o efeito Hulk, de mais energia, tudo é a mesma coisa. Ele é pontual, você entendendo? Às vezes não é repetível, é uma coisa séria, mas depende da pessoa. De mais energia, tudo é a mesma coisa. Ele é pontual, você entendendo? Às vezes não é repetível, é uma coisa séria, mas agora depende da pessoa.
Se ela é boa, ela pode criar ali uma linha de manifestação mais séria, que ela não tinha anteriormente. Agora, ó, a coisa é tão difícil que, por exemplo, se a gente perguntar aqui, muitos de vocês tiveram esses pontos de ápice, de auge, de iluminação. Você está entendendo? Mas a pessoa nem lembra, passou batido. Ela não levou isso em consideração. Agora, isso é uma lástima. Essas coisas existem. Mais comum isso aí do que a gente pensa. Mas então, ela chegou num patamar. Os patamares aparecem nessa hora, depois dos degraus. Ela muda, não, um patamar novo, ela não está acostumada com aquilo. Por exemplo, o caso do Gabriel, quando foi ao laboratório. E ele chega lá e recebeu um choque. Esse choque é o problema do patamar. Ele mudou a vida dele. Só quem conheceu o Gabriel que sabe disso, não adianta explicar para você. Mas ele mudou. A situação foi essa. Sim. No caso, eu já expliquei isso, eu falei até em quadro. Ó, um degrau é isso aqui, ó. Agora, o patamar é o seguinte, mudou. A situação foi essa. Sim. No caso, eu já expliquei isso, eu falei até em quadro. Ó, um degrau é isso aqui, ó. Agora, o patamar é o seguinte, ele faz um platô. Então você fica mais tempo naquele degrau. Esse degrau de mais tempo é que é o patamar. Esse patamar mostra que há uma nova seção evolutiva. Tem agora que abrir outras comportas. O seu processo de livre-arbítrio, a manifestação, o campo pensênico se expandiu. Então a coisa dali muda tudo. Não, a recim é quando a pessoa muda o processo interno, que ela vê uma opção de coisa. Não vai mexer só nisso, mas mexe em tudo dela. Entende? Por exemplo, uma pessoa era muito mão de vaca. Aí ela resolveu fazer reciclagem. Aí ela chegou e falou, não, eu não posso ser nunca mais mão de vaca. Aí ela... Entende? Por exemplo, uma pessoa era muito mão de vaca. Aí ela resolveu fazer reciclagem. Aí ela chegou e falou, não, eu não posso ser nunca mais mão de vaca. Aí ela chora, mas abre mão. Torna a chorar e abre mão. Está entendendo? Aí ela começa a fazer uma recim. Que isso aí é uma coisa séria, eu já vi. Então, de miserê, ela vai ficar large. Isso muda. É claro que a questão da recepção da informação é muito mais quem está recebendo aquela informação. Mas em termos de amparo, chega a ser uma forçação um pouco de barra para a pessoa tentar entender fortemente. Não, não tem nada disso. Isso que você está falando, forçação de barra. Isso aí é a força presencial da pessoa. Por exemplo, aquilo que eu falo da consciência mais evoluída, que é aquilo que ela sugere, às vezes, é irresistível para a outra que é menos evoluída. Mas isso é quando a menos evoluída já tem alguma lucidez para discernir a inteligência disso. O processo é que a pessoa tem medo daquilo. É aquilo que eu chamo da hipnose, a priorismose. É uma pessoa que ela está estagnada. Ela é uma fóssil viva. Entende? É um fóssil. Então, isso aí é que é a diferença. A coisa mais séria é sempre isso. Então, é o problema da pessoa combater a coisa nova. Então, por exemplo, é o colecionador de antiguidades, é o museólogo, é o cara que faz pesquisas paleo isso, paleo botânica, paleo aquilo. Você veja, eu tenho uma prova disso. O Robert Crookwell era um cara que era de origem protestante, que estudou demais a projeção, chegou à conclusão que o negócio era sério. Nós temos livros deles lá. O cara estudou milhares de casos, muito seriamente. Mas veja, ele condenava o povo a fazer a projeção por si mesmo.
Por quê? Devido ao priorismo dele das coisas. Agora, ele era paleobotânico. Eu sempre vi isso, nunca vi um autor falar nada dele sobre isso. Eles não fizeram conotação de uma coisa com outra. Quer dizer, o cara era desenterrar cadáver. Ele não estava sabendo mexer com os vivos. Você entendeu isso? Ele era o cientista, um dos maiores da Inglaterra, paleobotânico. Robert Crookwell. Eu até queria conhecer esse homem, quando eu quis conhecer, eu só não sabia mexer com os vivos. Você entendeu isso? Ele era o cientista, um dos maiores da Inglaterra, paleobotânico. Robert Crookwell. Eu até queria conhecer esse homem, quando eu quis conhecer, eu só não, ele está muito doente. Então, não fui lá. A decisão, ela é uma questão neutra. Você tanto pode decidir errado quanto decidir certo. Né? Agora, na escalada evolutiva, a gente só evolui tomando decisões. Certo? Então, quando você fala que a neofobia vem antes da decidofobia, está dizendo assim, que a pessoa ela não aceita a realidade que ela está enxergando. Não é isso, não é isso, não é isso. A coisa é pior. Ela não sabe que existe isso que você está falando. Ela não sabe que isso existe. Isso é que é neofobia, chefe. Ela não sabe, tem raiva de quem sabe e vai contra você se você falar. Entende? Se ela não sabe, ela já aceita. Não conhece ainda. Não, mas não é. Ela não sabe, tem raiva de quem sabe, não quer saber. O que você quer? Agora ele está falando, ela não sabe, tem raiva de quem sabe e vai contra você se você falar. Entende? Se ela não sabe, ela já aceita. Não conhece ainda. Não, mas não é. Ela não sabe, tem raiva de quem sabe, não quer saber. O que você quer? Agora ele está falando em decidofobia. Decidofobia é um processo que você conhece bem. Mas você é um cara da renovação. Você mudou por causa da neofobia. Que você superou. Você ficou com a neofilia. Até um certo ponto, né? Não é, não. O problema da decidofobia, que eu acho também, é mais sério. É por causa da família. Falta de discernimento da pessoa se perceber Mas não. o que é. Mas seu caso era, não. Você empoderou muito, nem com essa. Agora tinha os processos de família, aquele negócio de emprego. O processo é decidofóbico, sim. E grande. Agora, o que te ajudou é que você gosta da coisa nova. Olha você participando aí das coisas da conscienciologia. Às vezes até com a família, tudo. Não brinca. E outra coisa, tem um argentino brabo aí. Cadê ele? Ali atrás. Isso aí é fruto seu. A cara de sem vergonha dele, já viu? Agora você precisa ter cuidado com o Daniel, hein? Senão a gente passa a perna. É. Falando ainda da Rio, né, no caso dos consumidores, aqui na Tertúlia há uma grande chance de ocorrer toda essa sincronização das sincronicidades. Não, isso acontece quase todo dia. Só que tem que um petit comitê. É um mundinho pequeno ainda. Vamos ver se essas coisas se expandem com o tempo. Por enquanto, tem muito pouco. Acontece em universos reduzidos, acanhados. Tem que expandir isso mais. Não, às vezes é 5 pessoas, 10 só, que estão a par daquele nível. Entende? Tem que bater mais na tecla. Enfim, nós estamos com 775 perder-se, dá falta, né? Um bocado. O que atrapalha mais a pessoa é a dispersividade, a ignorância mesmo? Não, a inibição do ponto de vista emocional. Não, inibição emocional. Às vezes é raiva do mundo, a raiva das pessoas, é o contrário. Isso varia tudo. Mas a inibição emocional propriamente dita, de diversas naturezas. Vê se tem lógica. Muito mais abrangente que eu estou falando. Uma pessoa, uma consciência que seja propagadora, cria um ambiente favorável para que isso aconteça, para que outras consciências também tenham recuperação de força. O Lastanosa.
Não, estou dando exemplo, lá está nosso. O que tem? Na escola, a escala evolutiva é do desperto para cima. Entende? Agora, nesses assim que são amadores, Lastanossa historicamente é um bom caso para isso. O cara arranja um palácio, coloca as coisas, abre as portas, para explicar tudo, para dar informação, para ajudar os outros a melhorar o intelecto, o estudo, a educação. Outra coisa, naquela época, outra coisa, a monarquia dominando todo mundo. Foi isso que eu falei a primeira vez lá, falei assim, vocês são os doidos, vocês estão piores do que essa turma que ele tentou ajudar. Vocês nem sabem quem é esse homem. Como é que desperdiça um homem desse? Fica aí olhando só processo de antepassado, galardão disso, né? Heráldica, genealogia. Para com isso. Vamos examinar a cultura, olha a ciência que está aqui. A Espanha é também da ciência. Aí os caras foram lá estudar, falaram, não, existe um cara que é passado, galardão disso, né? Heráldica, genealogia. Para com isso. Vamos examinar a cultura, olha a ciência que está aqui. A Espanha é também da ciência. Aí os caras foram lá estudar, falaram, não, existe um cara que está falando assim, vamos arranjar um livro para ele, mandar um livro para mim, para calar minha boca.